Todo trader gosta de falar de lucro. Poucos traders gostam de falar de risco. Mas existe uma verdade inconformável no mercado. O lucro que você busca é consequência direta do risco que você aceita. E mais do que isso, o risco que você aceita molda a sua mentalidade, o seu comportamento e também a sua rotina. E no final das contas, o trader que você se torna. O mercado não te define pelo seu melhor dia, ele te define pelo risco médio que você aceita todos os dias, na próxima operação e nas próximas 1000 operações. Hoje eu quero te mostrar por que o risco não é apenas uma variável técnica, mas um elemento psicológico, emocional e identitário. E por que, ao longo do tempo, o risco que você aceita vai te empurrar inevitavelmente para dois caminhos possíveis: a consistência ou a ruína. Quando alguém começa no trade, geralmente começa com uma pergunta errada. Quanto é que eu posso ganhar? A pergunta certa sempre foi outra. Quanto é que eu posso perder sem deixar de ser eu mesmo? Essa pergunta separa o amador do profissional. O trader amador aceita riscos que não combinam com a sua estrutura emocional. Ele aceita perdas que o desorganizam. Ele aceita oscilações que o tiram do eixo. Ele aceita drawdowns, que é quanto de distância você ficou do topo do teu capital, que ferem o ego. E quando o ego é ferido, o comportamento muda. O trader deixa de seguir o plano, ele acaba aumentando o lote, força entrada, ignora stop, tenta recuperar. Não é o mercado que muda, é o trader que muda. E essa mudança começa exatamente no risco que ele decidiu aceitar. Existe uma ilusão muito comum no início da jornada, a ideia de que risco alto acelera aprendizado. Não acelera, ele encurta sua carreira. Risco alto não ensina mais rápido, ele apenas amplifica emoções que você ainda não sabe administrar. Um stop pequeno, dentro do que seu emocional tolera, ensina. Um stop grande demais apenas machuca. O trader que aceita riscos maiores do que a sua maturidade suporta não se torna mais ousado, ele se torna mais reativo. E trader reativo não constrói consistência, ele apenas reage ao mercado em vez de operar o mercado. Olha só, o risco que você aceita define sua relação com o erro. Se você aceita um risco que te permite errar sem desespero, você aprende com o erro. Se você aceita um risco que te causa uma dor imensa, você foge do erro. E fugir do erro gera comportamentos perigosos. Segurar prejuízo, mover stop, entrar sem critério, operar para provar algo, operar para aliviar a dor. O trader que aceita risco saudável aceita errar. O trader que aceita risco excessivo luta contra o erro. E lutar contra o erro é lutar contra a própria essência do trading. Existe também um ponto importante que pouca gente percebe. O risco que você aceita molda o tipo de trade que você faz. Quem aceita risco grande demais tende a operar curto demais, buscar alvos pequenos, sair cedo por medo, tentar acertar sempre, operar setups de alta assertividade e baixo payoff. Quem aceita risco equilibrado tende a operar menos, a esperar melhor o contexto, a aceitar o stop com tranquilidade, buscar um payoff maior, pensar em amostragem nunca no trade isolado. Ou seja, o risco define não só o tamanho da perda, mas também a qualidade da sua tomada de decisão. Ao longo do tempo, o risco que você aceita cria hábitos e hábitos criam identidade. O trader que aceita risco exagerado cria o hábito de viver com aquele monte de adrenalina, viver sob pressão, confundir emoção com oportunidade, operar mesmo que cansado, irritado, operar para recuperar. Esse trader se torna dependente de estímulo. E o mercado não é um ambiente gentil com dependência emocional. Já o trader que aceita risco compatível com a sua estrutura cria outros hábitos. Planeja antes de entrar, respeita limites, para quando é necessário, revisa operações, opera com clareza e mantém uma rotina sólida. Esse trader constrói identidade profissional. Identidade é o que sustenta a consistência no longo prazo. Existe uma diferença brutal entre risco técnico e risco emocional. Risco técnico é calculado, é mensurável, é definido antes da entrada. É parte de um método. Risco emocional é aquele que você sente no corpo, no peito apertado, na respiração curta, na ansiedade constante, na necessidade de olhar o gráfico a cada segundo. Se o risco que você aceitou te impede de raciocinar, então ele já está errado. O risco correto é aquele que te permite executar o plano com serenidade, mesmo
quando o trade está negativo, mesmo quando o stop está próximo. Se o risco te paralisa ou te acelera demais, ele não é risco operacional, é risco de identidade. O risco também define como você se comporta depois de um stop. Alguns traders, após um stop, conseguem respirar, registrar, seguir o plano, esperar o próximo cenário. Outros, após um stop, entram de novo sem critério, aumentam o lote, tentam recuperar, perdem a clareza. A diferença entre dois traders não está na técnica, está no risco aceito antes da operação. Quem aceita risco adequado mantém controle após o erro. Quem aceita risco excessivo perde o controle após o erro. E perder o controle é o primeiro passo para quebrar a conta. Olha só, o risco que você aceita também define sua relação com o tempo. Trader que aceita risco alto vive no curto prazo, no agora, no candle atual, no resultado do dia. Trader que aceita risco equilibrado vive no longo prazo, na curva, na semana, no mês, na carreira. Quem aceita risco exagerado precisa ganhar rápido. Quem aceita risco saudável aceita esperar. E o mercado sempre favorece quem consegue esperar. Existe uma frase que resume tudo isso. O risco que você aceita hoje constrói o trader que você será amanhã. Se você aceita risco acima do que suporta, amanhã você vai ser um trader ansioso. Se hoje você aceita risco que te permite pensar, amanhã você será um trader consistente. O mercado não te transforma por acaso, ele te molda a partir das escolhas que você faz todos os dias. E aqui entra uma das verdades mais duras do trading. Não existe risco neutro. Todo risco cobra um preço. Ou ele cobra no financeiro, ou cobra no emocional, ou cobra no tempo. O trader maduro escolhe pagar o preço do tempo. Ele aceita crescer devagar, aceita ganhar menos no início, aceita não impressionar. O trader imaturo paga no emocional, depois paga no financeiro e, por fim, paga com a desistência. O risco define também o tipo de liberdade que você busca no trading. Muita gente diz que quer liberdade financeira, mas aceita riscos que o aprisionam emocionalmente. Liberdade não é ganhar muito hoje. Liberdade é dormir bem depois de um dia ruim. E só dorme bem quem aceita riscos compatíveis com a sua estrutura. Trader livre é aquele que não precisa recuperar, não precisa provar nada para ninguém, não precisa operar todo dia, não depende emocionalmente do resultado. E essa liberdade nasce exatamente do risco que ele aceita. Existe um momento na carreira de todo trader em que ele precisa escolher quem quer ser. Não é uma escolha explícita, é silenciosa, diária, feita no tamanho do lote, no respeito do stop, na decisão de parar, na decisão de não entrar. Nesse momento, o trader escolhe ser um operador de adrenalina ou ser um operador de consistência. E essa escolha é feita no risco. Eu sempre digo algo que se conecta diretamente com esse tema. Trader que sobrevive é trader que respeita o risco. Mas dá para ir além. Trader que respeita o risco constrói identidade. Trader que respeita o risco constrói clareza. Trader que respeita o risco constrói carreira. E trader que ignora o risco constrói apenas histórias de perda. No final das contas, o risco não é inimigo, ele é espelho, ele mostra seu nível de maturidade, sua relação com o dinheiro, sua relação com o erro, sua capacidade de esperar, sua necessidade de validação. Olhar para o risco que você aceita é olhar para dentro. E esse é o exercício que poucos fazem com honestidade, mas quem faz, muda. Uma reflexão final. O mercado não te pede genialidade, ele não te pede pressa, ele não te pede coragem cega, ele te pede coerência. E coerência começa no risco que você aceita. O risco que você aceita define como você entra, como sai, como reage, como aprende, como evolui, como você permanece. No trading, você não se torna o trader que deseja ser. Você se torna o trader que o seu risco permite que você seja. Se você quer ser realmente consistente, aceite riscos que constroem consistência. Se você quer ser profissional, aceite riscos que preservem sua mente. Se você quer viver do mercado, aceite riscos que te permitem acordar no dia seguinte, continuar sendo você. Porque no final, o risco que você aceita hoje é o caráter operacional que você constrói para o resto da sua carreira. Olha só, se gosta desse assunto de risco, de gerenciamento, aqui embaixo tem um e-book completo para você falando sobre esse tema e agora de uma forma mais técnica. É só entrar e baixar. E se gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.